Ouviremos agora o pastor Cleiton Gadelha, que nesta noite ministrará a palavra de Deus. Então agora nós vamos fazer um parêntese aqui, depois nós retornaremos ao protocolo, às formalidades propriamente ditas. Então aqui nós estamos agora numa esfera de culto, durante esses próximos 15, 20 minutos, em que nós vamos refletir na mensagem da palavra de Deus. Eu gostaria que vocês que estão se formando hoje à noite, e especialmente, e também os demais presentes, mas especialmente as pessoas que hoje estão recebendo o diploma de conclusão do seu curso, que vocês se lembrassem de um versículo para o resto da vida de vocês. Ele diz assim: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Eu ainda não tenho uma resposta completa para o fato de que, ao término de um curso teológico, acontece de os melhores talentos, os melhores alunos, academicamente falando, nem sempre são obreiros que desenvolvem um ministério de qualidade. Alguns se tornam inconsistentes na vida e no ministério. E acontece que de outros que exibem talentos muito mais limitados e, quando ingressam no ministério, fazem proezas, surpreendem. Então, isso significa que o talento não garante o sucesso. E o pouco talento, ou poucos talentos, também não significa fracasso. Agora, irmãos e amigos, algumas coisas que são incompreensíveis no mundo de hoje, especialmente na igreja, especialmente entre aqueles que se consagram a servir ao Senhor. Como é que nós podemos explicar o fato de um pastor, doutor em teologia, dedicado ao Senhor, ministro sincero e fiel, durante toda a sua vida, faltando 6 meses para a sua aposentadoria, se envolve sexualmente com a sua secretária, abandona sua esposa, envergonha a sua família, se muda para outra cidade com a sua nova companheira, que também abandonou seu marido. Eu estou falando de um homem que alcançou os mais elevados níveis acadêmicos, que alcançou a ministério profundamente rico, um líder entre o povo de Deus. Como nós podemos explicar que um homem cristão, como um homem cristão altamente capaz, possuidor de um cérebro invejável, afundou-se em dívidas, arruinou sua carreira e destruiu sua reputação? Como é que nós podemos explicar que uma mulher cristã dedicada, detentora de um invejável currículo e de uma premiada carreira profissional, não conseguiu construir um casamento de qualidade e fez escolhas que comprometeram para sempre seus filhos e sua família? Como explicar que homens maduros, chefes de família, crentes sinceros durante grande parte da sua vida, cristãos dedicados, que sem dúvida amam o Senhor, de repente se arruinam completamente? Nós tivemos recentemente nos Estados Unidos o caso de um pastor, um dos pastores mais bem-sucedidos desse tempo, desses últimos anos.
um ministério rico, abençoador, e de repente caiu em redundante fracasso, e toda a sua obra vazou pelo ralo, as igrejas se destruíram, se desmantelaram por conta do fracasso daquele homem. Por que tantos cristãos fracassam na vida pessoal e na vida de serviço ao Senhor? Porque tantos pregadores extraordinários não sabem governar suas casas, não sabem governar suas paixões e não sabem governar suas finanças. Porque muitos dentre nós acumulam uma gama enorme de conhecimento e fracassam redondamente em questões tão cruciais à vida e ao serviço do Senhor. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Você já deve ter visto nos aeroportos, na pista de pouso e de decolagem de um aeroporto, ela é pontilhada de luzes. Por que o piloto não pode ignorar a sinalização daquelas luzes? O momento mais crucial de um voo é aquele ali, é quando o avião decola e especialmente quando ele pousa, é o momento mais esperado do voo. E ali o comandante do avião, ele não pode ignorar aquelas lâmpadas. Ai dos passageiros, ai do restante da tripulação, se o piloto resolver ignorar aquelas lâmpadas que estão pontilhando o lugar onde ele deve pousar os pneus do avião. Se o piloto resolvesse ignorar as regras de pouso, então nós teríamos um desastre que ceifaria todas as vidas daquela nave pilotada por ele. Por que os cristãos caem nessas armadilhas que eu citei agora? E eu não estou falando de homens que são monstruosidades morais. Estou falando de homens que um dia passaram por uma escola teológica, se qualificaram teologicamente para nutrir a igreja de Deus. Estou falando de pessoas que amam ao Senhor e, entretanto, fracassaram redondamente em suas vidas e em seus ministérios. O fracasso deles resulta da prática de tomar decisões em suas vidas sem observar as regras do jogo. Todo o empenho de um atleta será desperdiçado se ele não competir segundo as regras. Em 24 de setembro de 1988, na final dos 100 metros rasos da Olimpíada de Seul, Ben Johnson, um jamaicano naturalizado canadense, ganhou a medalha de ouro. Ele venceu ninguém menos do que Carl Lewis. Ele jogou o recorde, explodiu o recorde mundial. Ele alcançou 9,79 segundos nos 100 metros rasos. Nunca ninguém tinha alcançado aquela marca. Então, os jornais do Canadá, a nação inteira fez daquele homem um herói. Ele foi ovacionado no mundo inteiro. 3 dias depois, a sua medalha de ouro foi retirada dele, vergonhosamente. E um dos principais jornais do Canadá, depois daquela empolgação, publicou a seguinte manchete: obrigado, e colocou lá uma palavra pejorativa contra ele. Quer dizer, porque ele ganhou a medalha de ouro, mas depois foi cassada a honraria conferida a ele 3 dias depois, porque ele correu dopado, ele tomou estimulante para potencializar a sua velocidade. Ele não correu conforme as regras. Ele chegou na frente, mas não recebeu o prêmio. Paulo,
nunca se colocou acima dessas regras. Foi Paulo quem escreveu: o bom soldado tem que lutar legitimamente. O atleta não é coroado se não lutar conforme as regras. O apóstolo Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, assim como também eu, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está admitindo para si mesmo a possibilidade de que ele poderia muito bem pregar o evangelho, como já tinha pregado, aliás, de um lado e do outro do Mediterrâneo, e mesmo assim ele ainda se via na obrigação de reduzir suas paixões a controle, a domínio, para que no final da carreira, como Ben Johnson, ele não se achasse desqualificado, dizendo a mesma coisa de outro jeito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O bom combate da fé, o bom combate da carreira cristã é combatida dentro de regras. Essas pessoas que cortejaram o fracasso e que caíram em fracasso sem levantar juízo de valor aqui, essas pessoas, num certo momento de suas vidas, elas não se cercaram de balizas capazes de proteger suas decisões, ou não deram atenção aos diques de proteção que Deus colocou em volta delas. Elas ousaram tentar servir a Deus sem observar as regras do jogo. Imaginaram servir a Deus de qualquer jeito. Pergunte a um cristão, e eu digo isso porque já fiz isso várias vezes, cujo casamento se transformou num desastre, quais coisas ele deixou de fazer, que sinais ele deixou de dar atenção. E eu me lembro aqui de alguns casos. Não escutei minha igreja, não escutei meus pais, não escutei as pessoas que Deus colocou na minha vida para me liderar. Não disse não às minhas paixões, não neguei as minhas paixões. Enfim, não é possível ser eficaz na obra de Deus, no reino de Deus, se não militar conforme as regras. Essa é uma das razões, porque às vezes uma pessoa de reduzidíssimo talento é uma bênção e é eficaz no seu serviço ao Senhor, porque é alguém que milita observando as simples regras do jogo. E às vezes explica porque pessoas que prometem tanto por possuírem tantas capacidades se transformam em redundantes fracassos do ministério, porque pretendem correr a carreira cristã sem observarem as regras da carreira cristã. Algumas advertências escriturísticas, geralmente ignoradas pelos que cortejam o fracasso. Primeiro, eles se esquecem que crescimento espiritual não é automático. Um curso de teologia, que é uma coisa muito boa, muito necessária para um cristão se preparar melhor, para servir melhor, para suprir melhor as necessidades espirituais sua e do povo de Deus. Mas mesmo assim, não é garantia de que você, ou não lhe dá o direito de você, dormindo em berço esplêndido, negligenciar o cultivo do seu crescimento espiritual, porque maturidade espiritual, crescimento espiritual não acontece automaticamente. Paulo, escrevendo a Timóteo, que era alguém muito perto dele, Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está disponível para ti em Cristo Jesus. A esse mesmo Timóteo, Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te na direção de uma vida piedosa. Tem cuidado de ti mesmo. Essas são as regras simples do serviço cristão. As pessoas que finalmente
caminham à beira do fracasso, elas ignoram que é preciso se distanciar dos abismos das paixões juvenis. Paulo diz: foge das paixões da mocidade. Paulo diz isso para Timóteo, um jovem servo cristão. Foge, se distancie das paixões da mocidade. Paixão por dinheiro, paixão por poder, por prestígio, paixão sexual, seja que tipo de paixão for, não se deixe governar por elas. Se distancie das ocasiões em que essas paixões serão estimuladas, fortalecidas e levantarão suas garras contra você e lhe dominarão. Essas pessoas ignoram advertências como, por exemplo, o fato de que não se deve tomar decisões irreversíveis com arrogância ou com independência arrogante. Uma das características das pessoas que fracassam é que elas tomam decisões tomadas de uma independência arrogante. Isso é não obedecer às regras da militância cristã. A Bíblia nos adverte: na multidão de conselheiros há sabedoria. Paulo diz a Timóteo também: segue a fé, a justiça, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Nós temos que andar com o povo de Deus. Nós precisamos ouvir a igreja, nós precisamos ouvir nossos irmãos, nós precisamos ouvir as pessoas que Deus colocou em volta de nós, para nos liderar, para nos impedir de nos perder em decisões que nos prejudicarão irreversivelmente. Essas pessoas se esquecem, são enganadas pelo próprio coração, e se esquecem que a verdadeira felicidade não está em viver uma vida dominada por essas coisas, mas viver imerso, com a mente imersa na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados irmãos, as epístolas pastorais clamam para que os que laboram pela igreja sejam consistentes na vida e no serviço cristão. Escutem esses textos que eu agora irei ler. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Escute esse texto aqui: mas exercita-te pessoalmente na piedade. Ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Havia na igreja dos dias de Paulo mulheres viúvas e que possivelmente queriam se dedicar inteiramente ao serviço de Deus. Elas queriam se alistar na igreja para exercer funções de serviço, como visitar enfermos, ajudar pessoas necessitadas e tal. Então, para servir ao Senhor nesse ministério das viúvas, até nisso, uma coisa que possivelmente nos nossos dias a gente não iria traçar, elencar nenhum critério, Paulo criteriosamente diz: essas mulheres precisam ter pelo menos 60 anos, precisam ter uma história de vida consistente, elas foram hospitaleiras, foram esposas, criaram filhos, lavaram os pés dos santos, prestaram benefício aos outros. Elas tinham que ter uma vida consistente para servir ao Senhor, mesmo nesse ministério que talvez hoje em dia nós nem valorizássemos. Pastores, diáconos, mulheres, homens velhos, homens jovens, precisam construir vidas consistentes se quiserem servir ao Senhor de modo consistente. Preciso dizer isso porque vocês não podem sair daqui imaginando que porque obtiveram um diploma de bacharel em teologia, vocês estão prontos, acabados, plenos, completos.
podem negligenciar os outros aspectos da vida de vocês. Não pode. Então eu quero sugerir para vocês aqui 5 pilastras para você construir uma vida consistente. Primeiro, faça sua vida orbitar em torno da lei. Olhe para a lei antes de decidir qualquer coisa. Quando o assunto for de ordem moral, não busque resposta nos seus sentimentos, porque eles enganarão você. Olhe para a lei com as luzes do Novo Testamento. A lei é o conteúdo do amor. Sem a lei de Deus, nossos sentimentos se transformam em pieguice, em paixão sexual, em qualquer outra coisa, qualquer sentimentalismo, até místico. Por quê? Porque o amor cristão tem que ter um conteúdo. Jesus disse que o primeiro grande mandamento é amar a Deus com toda a força, com toda a vontade, e ao próximo como a si mesmo. Nisso está reduzido, condensado toda a finalidade da lei e dos profetas. Coloque, segunda pilastra, coloque sua vida, suas decisões na moldura do Pai Nosso. Isso tem a ver com as suas prioridades, com as prioridades corretas, orientando suas decisões. Todas as coisas podem entrar aqui, até o casamento. O Pai Nosso é estruturado assim. Primeiro, os interesses de Deus são contemplados. Cristo nos deu um modelo de oração, nos deu um modelo para onde o nosso coração deve se ancorar quando for se dirigir a Deus em oração. Primeiro, busque os interesses de Deus, o nome de Deus, a pessoa de Deus, a honra de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus. E depois, então, as suas prioridades, suas necessidades de sustento, sua necessidade de sobrevivência, suas necessidades de proteção contra a tentação, etc. Então, coloque suas decisões nessa moldura. Quando você for decidir algo, observe. Essa minha decisão, ela mantém essas prioridades no lugar em que o Pai Nosso as colocou. Essa minha decisão contempla os interesses de Deus acima dos meus. Deus será plenamente glorificado. Essa decisão tem a ver com a honra de Deus, com o nome de Deus, com o reino de Deus. Terceiro, leve em conta a igreja. Eu estou falando para gente que está se qualificando, se preparando para servir ao Senhor na sua igreja. Leve em conta a igreja. Leve em conta a igreja de Cristo, considerando o impacto de suas decisões sobre ela. Paulo dizia assim: para mim, seria melhor eu morrer e estar com Cristo, mas por causa de vós, por causa da igreja, é necessário que eu esteja aqui. Então, a morte de Paulo, quando ele avaliava a morte dele, para ele pessoalmente, isso significava ir imediatamente para a presença de Cristo, isso era muito melhor do que qualquer outra coisa. Mas quando Paulo avaliava o impacto que a sua morte traria para a igreja do seu tempo, ele desistia de morrer. Então, avalie o impacto de suas decisões sobre a igreja de Cristo. Isso é responsabilidade de todo cristão, muito mais ainda daqueles que querem se preparar por meio de um curso teológico para servir ao Senhor, mais eficazmente. Em quarto lugar, observe se as circunstâncias estão lhe dizendo alguma coisa. Jesus disse: quando você for construir, calcule os custos. Quando você for para a guerra, contabilize o poder de fogo do seu adversário, para não ser envergonhado depois. Uma ilustração aqui a respeito disso. Conheço um caso de uma pessoa que fez uma festa de 15 anos para sua filha e gastou tudo que não tinha. E fez num dos melhores bufês da cidade. Contratou os melhores músicos. Fez uma despesa que ele não tinha a menor condição de assumir. E resultado, ele fez isso às custas do desespero alheio.
muitas pessoas que se envolveram fazendo o serviço daquela festa não receberam dinheiro depois, levaram um prejuízo enorme. Por quê? Porque aquela pessoa não levou em conta as circunstâncias. As circunstâncias estavam dizendo para ela: você não pode fazer uma festa com esse nível de despesas. Mas ele ignorou as circunstâncias e se deu mal. Apenas um exemplo. E em quinto lugar, use o bom senso. O bom senso, a Bíblia está cheia de orientações a respeito de o cristão, de o crente, de o servo de Deus dar atenção ao bom senso. O livro de Provérbios é o bom senso canônico. Use o bom senso diante de situações moralmente ambíguas. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Abraão, quando veio de uma guerra lá, de 5 reis contra 4 reis ali, nas proximidades de Sodoma, ele venceu a guerra. E ele trouxe enormes despojos e entregou lá para o rei de Sodoma. Quando ele vinha a caminho da guerra, depois da guerra, já vitorioso, ele se encontra com um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque vai ao encontro dele com pão e vinho e oferece pão e vinho para Abraão, e Abraão come pão e bebe vinho das mãos de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, um sacerdote do Deus Altíssimo. Logo em seguida, no mesmo cenário de pós-guerra, o rei de Sodoma vem ao encontro de Abraão, dando para ele todos os despojos dos 4, 5 reis que tinham sido vencidos. Um despojo enorme, riquezas, ouro, prata, camelos, escravos, etc. Abraão disse: eu não aceito da sua mão nem um cadarço de sapato. Abraão aceitou a dádiva de Melquisedeque, mas não aceitou a oferta do rei de Sodoma. Por quê? Porque ele se deixou governar pelo bom senso. Receber aquilo das mãos do rei de Sodoma significava muito para Abraão. Seria uma aliança, praticamente ele entraria em aliança com o rei de uma cidade perversa, inimiga de Deus, um povo com quem ele não teria nenhuma vantagem entrando em aliança, nenhuma vantagem espiritual. Não era vontade de Deus isso. Algumas aplicações para nós encerrarmos. A igreja necessita que você seja uma pessoa de vida e doutrina consistentes. Não seja consistente apenas no seu ensino. Deve ser, mas construa uma vida consistente. Simão Pedro, por exemplo, ele não estava apto para servir ao Senhor, enquanto ele era apenas Simão Barjonas, enquanto ele era capaz apenas de exibir os dotes naturais herdados de seu pai natural. Ele era um homem volúvel no seu caráter. Ele não tinha consistência de vida. O desdobramento dele na cena da morte do Senhor, da negação, da crucificação, da prisão e crucificação de Cristo, mostra isso. Jesus disse para ele: Simão Barjonas, tu serás Cefas. Jesus está falando de pegar um homem de caráter e vida inconsistente e dar a ele uma consistência de rocha. A palavra Cefas, pedra, fala de firmeza, fala de coisa consistente. Então foi exatamente o que aconteceu com Simão Pedro. Ele era um homem assim, mas ele se transformou num homem consistente. Depois da ressurreição do Senhor, ele nunca mais voltou a ser aquele Pedro que era antes. E foi um homem grandemente eficaz na obra do Senhor. Então, isso é que tem que acontecer com a nossa vida. Nosso conhecimento tem que estar a serviço dessa transformação. O nosso ensino consistente tem que produzir um viver consistente. Muitas ovelhas de Cristo estão desnorteadas num mundo plural como o nosso. Construa-se você para ser um padrão consistente para elas. Que elas, ao escutarem sua fala, possam dizer: é assim que eu quero ser. E quando olharem para a sua vida de escolhas consistentes, que elas possam dizer: é assim que eu quero fazer.
Então, servir ao Senhor é um servir conforme as regras do jogo. É como o atleta que corre para ganhar o prêmio, mas ele tem que se submeter às regras do esporte que ele pratica. Finalmente, só faça algo na sua vida se esse algo couber dentro dessas 5 molduras. Moldura da lei. O que eu vou fazer afronta a lei de Deus, transgride a lei de Deus. O que eu vou fazer, eu posso pegar a minha decisão e colocar dentro da moldura do Pai Nosso. Deus, as prioridades de Deus estão contempladas nas minhas decisões. A moldura da igreja. Eu estou edificando a igreja, eu estou ouvindo o que a igreja está me dizendo. Que impacto a minha vida tem sobre a igreja? Minhas decisões trarão prejuízo para a igreja, enfraquecerão a igreja de Deus, então eu não faço. A moldura das circunstâncias. Nós temos que ler as circunstâncias, nós temos que entender as circunstâncias. E, finalmente, irmãos, o bom senso. Outro dia, um homem foi fazer uma viagem para o interior com a sua família, e o carro dele não tinha estepe, e ele fez a viagem sem estepe, e no meio da noite o pneu furou, e ele não tinha estepe para trocar o pneu. Resultado, foi assaltado na estrada, a mulher dele foi estuprada, e quase que matam ele, e os bandidos levaram tudo que ele tinha e tal, porque ele não colocou a sua decisão na moldura do bom senso. Viajar sem estepe não fere os 10 mandamentos, mas é uma atitude impensável para um cristão responsável colocar a sua família dentro de um carro sem estepe e sair para uma viagem à noite para outra cidade. Entende? Então, por mais que isso possa parecer banal para você, não é. Não é. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Amém.